Começa agora, Pode Tal, o podcast para quem aprecia boas ideias e grandes conversas. Tudo bem com você? Bem-vindo a mais um episódio do Pode Tal. E hoje eu vou conversar com uma amiga querida, porque eu a conheço há muito tempo, sou admiradora do trabalho dela, é uma mulher porreta, viu? Já enfrentou desafios imensos e está disponível para enfrentar outros maiores ainda. Eu estou falando de Rosiane Modesto de Oliveira. Não está associando o nome à pessoa? Pois eu te apresento, é Rose Modesto, aqui na minha frente. E eu vou dar um breve currículo da Rose, porque é extenso. Ela é gestora pública e professora formada em História pela UCDB. Durante 15 anos, ela lecionou em escolas da rede pública do Estado de Mato Grosso do Sul e também em Campo Grande. É presidente do União Brasil em Mato Grosso do Sul. Foi eleita vereadora em Campo Grande em 2008, com 7.536 votos. E todo político gosta que cite cada voto, tá? Porque cada um é importante, é lá, suado. Reelegeu-se em 2012 já com 10.813 votos, sendo a segunda mais votada. Em 2015, ela tomou posse como vice-governadora em Mato Grosso do Sul. Foi nomeada também como secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho. Em 2018, ela disse que não disputaria a reeleição como vice-governadora e foi lançada pelo partido para disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Foi eleita com 120.901 votos, a maior votação proporcional. Estou falando que ela entra em briga grande. Ela fez história ao se tornar a primeira mulher a ocupar o cargo de superintendente da SUDECO, a Superintendência do Centro-Oeste, um órgão extremamente importante para o desenvolvimento do Centro-Oeste brasileiro. E a nomeação representa um marco, fundamental na luta de igualdade de gênero em posições de liderança aqui no Brasil. Disputou as eleições para a prefeitura em 2024 e ela recebeu 48,55% dos votos, 210 mil votos a Rose teve. E agora continua na luta, disponível para voltar para Brasília. Ela quer voltar para Brasília. Está aí, pré-candidata, mas eu quero conversar com a Rose, mulher, a ativista da educação, aquela que sempre batalhou pela questão da condição feminina, da família. Sim. Rose, o que atrai tanto Brasília? Bom, Carmen, primeiro, obrigada pelo convite. Eu queria muito estar aqui nesse momento. Um projeto novo, para nós. Que menos de 2 meses. Menos de 2 meses. E eu já olhando, vendo quem estava chegando por aqui, eu queria estar nesse momento. Obrigada pelo convite. É muito bom poder estar no Pode Tal com você. Tá? Obrigada, é uma honra nossa. Ô, Carmen, Brasília, é lá que se decide a vida, de todos os municípios do Brasil. São mais de 5.000 cidades. Eu passei por lá um período como deputada federal. Tive a oportunidade de ser autora de leis importantes que se decidem lá. Olha, nós mudamos o Código Penal. Olha que bacana, aumentando a pena para o crime de feminicídio. Lei que criou o piso nacional dos agentes comunitários de saúde, os profissionais tão importante para a gente acertar mais na prevenção quando o assunto é saúde. E o piso do administrativo da educação, para valorizar mais as merendeiras, o pessoal que cuida da limpeza, da secretaria. O novo Fundeb, para quem não sabe, gente, o Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Brasileira, Público Brasileira. Eu fui da comissão do novo Fundeb, que ia acabar em 2021 e tinha que ter um novo fundo, para a gente poder melhorar os investimentos. Ou seja, tudo isso e muito mais se discute lá. Fora isso, tem o dinheiro, Tá tudo lá concentrado em Brasília, centralizado. Inclusive, eu sempre defendo, tem que ter um novo pacto federativo, os municípios... Para que os estados tenham mais força. Autonomia. Mais força, que o bolo desse recurso, do dinheiro, a maior parte tem que ficar aqui, não lá. Isso tem que ser debatido de forma séria e tem que avançar. Já iniciou-se um debate há muitos anos atrás, mas que não avançou ainda. Mas lá está o dinheiro e com bons projetos, Carmen, dá para trazer muito investimento para o Mato Grosso do Sul. No nosso primeiro mandato de deputada federal foram mais de 300 milhões de reais pagos. Saúde, educação, infraestrutura, área social, quase que todos os hospitais aqui, regionais das grandes cidades e das pequenas também, têm investimento do nosso trabalho como deputada federal. Eu estava lembrando esses dias que fui em Ladário, o pessoal me agradecendo, a sala de parto
né? Não nascia nenhuma criança em Ladário. Nenhuma, né? Nenhuma, não tinha onde nascer criança. A mulher grávida tinha que ir para outra Ou cidade. vai para Corumbá, ou vinha para Campo Grande, enfim. Então foi através do nosso trabalho como deputada federal que foi possível buscar o dinheiro, construir, agora pode nascer os bebezinhos lá em Ladário. É um dos exemplos, né? Os hospitais aqui, Santa Casa, São Julião, Cândido Mariano, o próprio hospital regional, o HU. Todos os hospitais a gente conseguiu trazer recurso para. Quando a gente fala de dinheiro, cara, nós estamos falando de vida de gente, sabe? Porque o dinheiro para a saúde compra remédio, compra novos aparelhos, compra ambulância, salva a vida das pessoas. Então, um parlamentar sério tem muita coisa boa para poder fazer em Brasília que vai refletir de forma positiva no seu estado. E aí os eleitores, né? Um falar, você tem que ser candidata a governadora. Eu, particularmente, penso que o governador Eduardo Riedel vem fazendo um bom trabalho, Carmen, sabe, pelo estado. Disputei contra ele, né? Debati com ele o que eu pensava. Ele venceu as eleições e eu estou observando o Riedel. Não tem rolo de corrupção no governo dele, né? Tem um trabalho bacana acontecendo, o estado crescendo, novos investimentos chegando. E eu sei que, como deputada federal, eu posso ajudar muito a capital. Inclusive com os investimentos. A nossa cidade passa momentos difíceis. E eu posso ser também uma das pessoas que vai trabalhar mais pela nossa cidade como deputada federal, dando certo, né? Então é isso. Rose, é curioso quando a gente ouve assim um político falando, pessoas que se dispõem a disputar, né? E aí, porque campanha é uma coisa e mandato é outra, Sim. né? Eu confesso para você assim que eu tenho muito sangue, sou muito nervosa com isso, não consigo ter esse distanciamento, mas eu admiro. Sim. Porque na época da campanha é um embate, né? E depois, ok, cada um no seu lugar, vamos governar, vai ser oposição, vai ser situação. Como é que você aprendeu a fazer justamente essa diferença? Como você falou, disputou com o atual governador Eduardo Riedel, disputou com a prefeita Adriane, teve diferenças nas campanhas. Como é que você consegue fazer essa diferenciação? De é o meu adversário, não é meu inimigo. Sim. Bom, assim, primeiro que eu acho que tratar como adversário é também saber reconhecer quando o adversário acertou. Eu não tive essa dificuldade com o governador Eduardo Riedel, porque eu vi ele dando as respostas e estruturando da melhor forma possível, né? E a gente percebe a diferença, inclusive hoje, da qualidade que tem o Estado em diversas áreas. Tem problema também, tá, Carmen? Mas Claro, são sempre. problemas que não está inviabilizando, sabe, assim, a vida das pessoas. Campo Grande está sendo diferente. E aí eu posso afirmar para você, não é nada pessoal contra a prefeita Adriana, até porque se alguém falar, mas ela está fazendo isso porque lá na frente ela quer ser prefeita. É verdade, pode ser mesmo, mas olha, não é ela mais a minha adversária política, ela nem pode mais ser candidata. É que realmente, Carmen, é muito difícil você concordar quando as coisas não vão bem, né? Então, eu respeito o ser humano, mas enquanto a coisa não estiver rodando bem, eu preciso cobrar, eu preciso ser uma voz, porque eu tive quase 49% dos votos. Gente, eu perdi uma eleição por 1,5%. É verdade. Imagina se as pessoas também não estão esperando, elas contam com a minha voz a favor delas. Olha, Rose, cobra lá para nós. Não tá legal isso, não tá bom aquilo. Como é que eu vou me calar? E aí eu tive uma dificuldade, por quê? Porque o meu partido federou, né? União teve uma federação com o PP e foi a primeira coisa que eu falei para a cúpula nacional. Escuta, se eu que é o partido da prefeita. Isso, se eu tiver que me calar lá em Campo Grande e não cobrar, entendeu? Inclusive o que foi prometido Por na orientação eleição, do próprio partido, isso, né? eu não posso ficar aqui. E aí foi quando eles falaram, não, Rose, você tem toda a liberdade, porque você também é do partido. E não é porque nós somos de uma federação, se você acha que isso não está legal e se sente no direito, ou às vezes no dever de se posicionar, você tem liberdade. Por isso que muitas das vezes eu tô aí, né, na mesma federação, mas eu tô cobrando, escuta, cadê? Precisamos resolver isso, tem que correr atrás, tem que entregar o remédio, a população não pode ficar sem. Tem que ser melhor na gestão, né? Então eu consigo só diferenciar os adversários de inimigo. Eu nunca nem tive inimigo, sabia, Carmen? Nunca tive inimigos. Eu nunca tratei ninguém como inimigo. Eu não acho saudável isso. Só que daí também eu estava lendo hoje um texto, né, de uma pessoa, um estudioso da política, um cientista político, ele dizendo
que toda pessoa, né, que quer fazer política com paz e amor vai se dar muito mal. Olha que loucura isso, Que loucura, né? né? E que às Porque vezes você política é tem embate, né? embate. E eu tenho muita dificuldade de ir pro embate. Talvez a eleição que eu mais tenha falado, só que eu também não menti, tá, Carmen? Eu nunca inventei nada de mentira contra a minha adversária ou meus adversários, né? Mas eu falei coisas duras que em outras eleições eu não tive coragem de mostrar. Você acha que o amadurecimento te permitiu isso? É amadurecimento, mas para mim é desconfortável. Sim. Inclusive, o próprio eleitor percebia que você estava nervosa. Eu estava nervosa porque eu estava falando de algo duro, que era uma realidade que estava acontecendo, não era mentira. Mas eu fujo do confronto, sabe? Porque eu não gosto de ser desagradável com ninguém, mas em alguns momentos é necessário. Agora, eu também não vou jogar sujo, jogar Uhum. baixo, porque eu não quero para ninguém aquilo que eu não quero para mim. E eu já fui muito vítima disso, sabe? Eu sempre digo que é uma diferença tão pequena como essa, eu acho que acho, não, tenho certeza, hoje eu perdi para mentira, assim, muita fake news, sabe? Muita fake news. Tá, Carmen, de tudo. Desde a minha vida pessoal até a minha vida profissional. De ser acusada de crimes, por exemplo, que eu nunca cometi. Eu nunca respondi um processo da minha vida. Toda eleição volta à história da coffee break, que é a Uhum. cassação do mandato do Bernal que teve. É verdade, eu votei pela cassação, mas eu nunca vendi meu voto, eu não negociei. O Ministério Público nunca encontrou nada contra mim, não houve nem denúncia. E aí sai vídeo em toda eleição e é uma mentira, que para muita gente vira o quê? Uma verdade, né? Como é que se lida com isso? Porque, de E novo, eu vai falo, aumentar mais, né, Carmen? Por causa da vai. IA, né? Essa É, a inteligência inteligência artificial. artificial. E como é, quer dizer, que mecanismo você usa para deixar isso guardado no seu devido lugar e continuar com Sim. a sua sanidade mental? Ô, Carmen, eu confesso pra você que essa foi a mais pesada, né? E eu tive crises de pânico, sabia? Nessa eleição. Eu Sério? acordava, às vezes de madrugada, né? E muito agitada, já não dormia bem. Que Eu acordava, adrenalina, né? adrenalina. 24 horas, né? Aí eu sabe que eu não queria olhar o celular, mas eu não aguentava. Eu queria ver se às 4 da manhã já não tinha saído alguma coisa pesada de novo. Então, isso aí foi me dando uma ansiedade enorme e eu tive que realmente procurar um psiquiatra, tomar um remedinho para tirar a ansiedade, para dormir pelo menos de 6 a 7 horas, né? Incomodou muito. Agora, o amadurecimento é maior para a próxima. Você vai ver, eu já vou estar melhor nisso, né? E eu falei para o nosso pessoal também de comunicação, e você é Aham. uma comunicadora, inclusive, brilhante, né? Obrigada. A gente vai precisar arrumar uma equipe muito forte de dar respostas rápidas. Fazer chegar, quando soltarem um vídeo e ele não for verdadeiro, nós precisamos ter uma ferramenta que para essa eu não estava preparado, não dava tempo. Quando a gente conseguia dar uma resposta para dizer: "Oh, isso não é verdade", já saltava um outro, entendeu? Então a gente vai ter que se preparar para isso. Virou uma guerra, né? Virou uma guerra. E penso que a polícia, a justiça, viu, gente? Ela precisa dar uma resposta mais rápida. As pessoas que trabalham com fake news, com mentira, né? Ela precisa responder. Porque ela muda o resultado de uma eleição, Muda cara. muito. Eu encontrei esses dias um pastor e eu sempre tive um apoio muito grande do segmento evangélico. E ele falou para mim: Rose, eu realmente acreditei que você tinha virado petista e comunista e mais um pouco. Porque o que eu recebia, entendeu? Aquilo realmente parecia muito real. Qual foi a maior mentira que contaram? Ai, eu vou falar primeiro na vida, assim, Pessoal. pessoal. Me botaram num trisal, você acredita? Meu Deus. Verdade. Me colocaram num trisal e eu lembro que eu era deputada Tudo federal. bem para você falar sobre isso? Não tem Não, problema? nenhum Ah, problema. então tá bom. Até porque eu já falei, até fiz uma piada esses dias que eu falei, mas gente, pelo amor de Deus, entendeu? O Diego, que trabalhou comigo já e que depois foi trabalhar com a Camila Jara. E o meu apartamento, Carmen, que eu fui deputada federal, ele fica, quando você perde o mandato ou Sim, você não disputa mais, ele fica para outro deputado. E o sim. meu ficou para Camila. E eles pegaram uma conversa dizendo: olha, a Rose e a Camila moravam juntas num apartamento com um assessor, elas tinham um trisal, um relacionamento. Gente. Eles levaram para esse ponto. Criatividade, né? Criatividade. E aí eu tô dizendo, Carmen, sinceramente, se fosse uma verdade, eu tinha que ter o mínimo, né, de verdade com as pessoas para dizer, olha, é isso mesmo, mas não era mentira, isso nunca aconteceu. Eu nunca tive um caso com a Camila e com o Diego, pelo amor de Deus, com nenhum dos dois. Então, isso é uma coisa na vida pessoal da gente, né? E o pessoal até brinca, fala, na política, se você não tiver um rabinho, alguém vai pôr, né? E na majoritária isso é mais
é mais grave, né? Porque Muito. o interesse parece que é A maior. disputa é muito grande, né? Então, esse na vida pessoal, mais assim, a mentira mais pesada foi essa. Eu juro que eu fiquei chocada com aquilo. E na vida profissional é assim, poxa, ela é do PT, porque ela foi para a Sudec, ela é funcionária do Lula. E eu te confesso que a Adriane conheceu o Lula antes de mim, você acredita? Porque eu nunca estive com o Lula, né? Eu nunca tive uma reunião com o Lula. Eu nunca falei com o PT para ir para a Sudeco, porque foi uma escolha dos governadores do Centro-Oeste, como sempre é. E tem um rodízio, cada estado indica em um determinado período. E era a vez de Goiás. E o Caiado, que é um amigo, inclusive ele esteve aqui, fui lá receber esses dias, dei um abraço, o meu partido deve apoiar o Flávio Bolsonaro, mas o Caiado é um amigo, veio na minha campanha, fui como gratidão dar um abraço nele, ele indicou o meu nome por ser do mesmo partido, e ele falou, olha, Rosa, a vez é de Goiás, de indicar. E você tem experiência, já foi vice-governadora, deputada federal, tem, né, experiência, eu gostaria que você assumisse a Sudeco. E eu fui para lá nessa construção. E eu vou te dizer uma coisa, Carmen, eu tenho também pessoas que são do PT que eu tenho boa relação. Sim. Nunca neguei isso. Sim. Né? Converso com muita gente, com muitas lideranças. Quando o meu nome foi, teve gente do PT que não queria que fosse eu, porque eu não sou do PT, eu sou uma mulher de direita, e eles queriam que fosse alguém do PT. Mas teve gente, o Vander, por exemplo, o deputado Vander, ele me apoiou para ir para lá. Foi lá no governo, inclusive, ó, pode aceitar o nome dela, ela é uma pessoa de bem, tem competência, é do nosso estado, enfim. E, ao mesmo tempo, o PT nunca me exigiu nada. Você tem que filiar aqui, você tem que apoiar Lula. Nunca. Nunca teve nenhuma contrapartida. Nunca contrapartida, que eu achei, inclusive, muito positivo da Sim, parte claro. deles, de respeitar a minha Claro. posição política, o meu partido, que é a União Brasil. Mas na campanha, Carmen, eu tô para te dizer que esse fator me prejudicou mais do que a estrutura financeira. Verdade. Eu acredito, sabe O por fato quê? de você ter feito parte do governo Lula. Porque é uma cidade que tem muito mais gente de direita, concorda? Sim. Um estado que tem muito mais eleitor de direita. E o meu eleitor é um eleitor mais de direita. E eu perdi muito voto. E, afinal de contas, eu não sou prefeita por apenas 12 mil votos. Entende? Então, que na verdade não é 12, porque se eu tivesse tido 6.500 a mais, já seria a eleição para nós. Entendi. Só que eu também sou uma mulher de fé, Carmen. E aqui já falando de fé, não pode tal. Na minha vida eu aprendi e eu acredito na Bíblia muito, né? Você é cristã Eu sou evangélica. cristã evangélica e aprendi, eu já li a Bíblia várias vezes, estudei, eu sou evangélica de ir na escolinha dominical. Com 9 anos, eu andava do Paraty até o bairro Guanandi, que era onde ficava a nossa igreja, com um grupo de coleguinhas, eu sempre fui líder, viu? E eu chamava os coleguinhas, a gente ia de bicicleta na garupa, os pais nos levavam, e eu estudei muito sobre isso. E na Bíblia fala assim, olha, que não cai um fio do nosso cabelo sem que Deus saiba. E tudo é por ele, sabe? Assim, é a permissão dele ou não. Aí você fala, mas Rose, e o livre-arbítrio? Eu também acredito nisso. Né? A gente também escolhe, mas eu fiz a minha parte certinho, eu me preparei, eu me estudei, eu fiz uma campanha limpa, né? Eu mostrei para as pessoas os problemas que tinham, a dificuldade da gestão que já estava. E se não deu certo, aí para mim já não é mais sobre mim, é sobre realmente, entendeu? O que Deus tinha para aquele momento. Né? Então, E a Bíblia também fala que Deus é quem coloca os líderes, né? É ele, e a gente tem que respeitar isso. Tem que sabe? respeitar, porque cada um tem o seu horário, É seu ele momento. que constitui toda a autoridade. Esses dias eu Exato. falei sobre isso, porque nessa coisa da direita e da esquerda, eu vi também muitos líderes, né, assim, muito bravos. E alguns, cara, porque todo mundo tem que ter o seu posicionamento, mas a gente não pode partir para uma agressividade jamais. Principalmente um cristão, né? Porque o maior exemplo de Cristo é o amor. Só que ele também falava a verdade, mas ele falava em amor, né? E aí, esses dias eu falei para um grupo que eu tenho liberdade. Eu falei, eu não gostei de te ver fazendo o sinalzinho da arminha, eu falei, né? E nem dizendo que bandido bom é bandido morto, né? Porque eu acho que isso tem que ficar lá para a justiça, não para nós, né? É a justiça, é a polícia que está na luta dela, que também toma tiro e que às vezes tem que revidar. Então, nós não, eu não sou policial, não sou eu que tenho que ir lá dar tiro em bandido, concorda, cara? Concordo. Então, acho que são temas que a gente tem que encontrar esse equilíbrio para tentar viver melhor, né? E entregar para a sociedade o que ela precisa. Falar em tema espinhoso, você é uma pessoa que se coloca frontalmente contra o aborto. Você tem uma posição muito clara com relação a isso. Totalmente a favor da vida, né? Em que pese nós temos uma legislação que protege em caso
de estupro, em caso de risco para a vida da mulher. Anencefalia, Isso, estupro que já e está preservado na os lei. 3 Esse casos. sim, fora isso não, Carmen, de forma alguma, Você já sabe? comprou muita briga por conta Muita disso? briga por conta disso. E tem muitas mulheres, que daí tem muitas mulheres de esquerda também que fala, né, que a direita é muito radical, mas quando a pessoa também não aceita esse meu É posicionamento, um é um radicalismo. radicalismo, né? Então eu já comprei muita briga por conta disso e não posso deixar de defender só porque isso pode me fazer perder voto. De forma alguma, né? Eu acho que defender aquilo que a gente acredita como algo, como uma verdade, como algo certo, né? A gente não pode desistir de defender isso. Valores acima. Contra o aborto, Aham. eu sou contra a ideologia de gênero dentro das escolas. Essa discussão não é para dentro de escola. Dentro de escola, sabe do que a gente tem que falar? De amor, de respeito, De de educação. educação, né? De conteúdo, de aprendizado. E quando você falar de amor e de respeito, as crianças, elas vão saber respeitar. Se já tem alguém que é diferente dela lá dentro, ela vai entender que ela tem que respeitar. Agora, eu não posso pegar uma criança que está formando ainda, Uhum. né, o que ela sente, o que ela pensa, o que ela acredita, como que ela tem como a verdade. O professor, ele é um líder. É. Ele forma opinião. E uma criança não está na hora de discutir sobre isso, Carmen. Isso é um problema da família. É um debate em casa que tem que ser feito. A escola só fala disso, de empatia com as pessoas, de respeitar o próximo, independente do que ele pensa, do que ele sente. Mas não somos nós que temos que ir, né, inculcar em ninguém aquilo que a gente acredita como certo ou como errado. Aí serve para a questão de gênero, serve para a questão política, serve para a questão de religião, serve para tudo. Então, mas eu sou contra a ideologia de gênero dentro de escola, sou contra a gente liberar as drogas. Sim. Eu tenho casa na minha família de primos, sabe, que perderam tudo, perderam a juventude, perderam a saúde, perderam dinheiro. E eu sei que não é o melhor caminho, né? O melhor caminho é a gente prevenir isso tudo, É você sabe? dar. Criar. Isso que eu queria perguntar para você. O Brasil hoje, a gente está num recorde de arrecadação Uhum, de impostos. Nós estamos estrangulando. O brasileiro não está aguentando mais pagar imposto. Para 2027, já foi declarado, ano passado, já que 2027 a gente não vai ter dinheiro para nada. sim, Né? Já foi declarado. O próprio Senado Federal sim. falou isso, a própria ministra Simone, quando Uhum. estava à frente da secretaria, do Ministério. ministério, junto com Fernando Haddad, declarou isso. Nós temos o governo como obrigatoriedade de investir em educação, de investir em saúde, de investir em segurança. Nós temos hoje um quarto da população brasileira, segundo pesquisas, morando em áreas dominadas por facções criminosas. Nós estamos nos últimos lugares do PISA, que é o exame de educação. Nós temos um déficit em questão de saúde. Quer dizer, nós estamos patinando há pelo menos 2 décadas, quase 3. Uhum. Não vamos andando para lugar nenhum. Sim. Países já nos ultrapassaram muito. E a questão da educação é o que permeia tudo isso. Tudo isso. Você, como professora, 15 anos dando aula, Sim. ali no chão da sala de aula, conhecendo essa realidade, o que precisa ser feito, Rose? E o que é possível fazer? Porque assim, o que precisa ser feito a gente já Sim. sabe, só que o que é possível fazer? Sim. Bom, primeiro é ter como prioridade de verdade, né? Uma escola que prepare o seu professor, que qualifica cada vez mais ele, com melhores salários também. Mas nós precisamos buscar o resultado, né, Carmen? Sim. E aí, Carmen, eu não consigo desassociar a escola da família. Carmen, eu sou de uma geração que a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, família pobre, tá? Vocês são em Financeiramente quantos falando. irmãos? 6 irmãos. 6. Vindo lá de Cuturama da Roça. O primeiro que veio foi o Rinaldo, né? Que é Deputado, também, professor, deputado estadual. querido O amigo. Rinaldinho, interessante, falar rapidinho, 1 minuto sobre isso. O Rinaldo veio com 15 anos sozinho para Campo Grande morar com a tia minha, lá na Moreninha, de favor. Trabalhou como servente pedreiro, inclusive. Olha só. Eu falo que o Rinaldo é o cara que mais trabalhou pela Moreninha, porque ele ajudou a construir a Moreninha 3, batendo massa lá, né, como servente de pedreiro. Foi cobrador de ônibus, daí foi servir a base aérea. E aí fez um concurso e virou vigilante na Universidade Federal. Quando em 81 ele passou nesse concurso, ele havia feito uma inscrição numa casa popular. E o seu Lúdio Coelho era o prefeito. Saiu a casa de sorteio para ele, um jovem já de 21 anos de idade, bonitinho, né? Bonito até hoje ele é. Novinho, ao invés dele namorar, Carmen, né? Ele trouxe a família inteira embora para cá.
Foi muito legal a oportunidade que o Reinaldo deu para nós, porque lá em Cuturama, distrito de Fátima do Sul, estava muito difícil. A Sim. lavoura já com dificuldade, meus irmãos e meu pai trabalhavam na colheita de algodão, de arroz, de feijão. Estava muito Que difícil. ano foi isso, você Em lembra? 85 nós chegamos aqui. Olha só. Em 81, Rinaldo passou no concurso. Em 85, ele trouxe a família E trouxe a inteira. família toda para Toda. cá. Carminha ainda veio com a gente, uma senhora, vizinha nossa, que sofria violência doméstica. E quando ela apanhava, ela corria para nossa casa. Eu tinha 7 anos de idade. Você lembra disso? Lembro disso. E aí, quando ela ficou sabendo que a gente estava vindo embora, ela pediu, pelo amor de Deus, me leva. Ela tinha 2 filhos pequenininhos. Veio todo mundo? Todo mundo. E a nossa casa no Paraty tinha 39 metros Meu quadrados. Deus. 2 quartinhos, uma salinha pequena, uma cozinha pequenininha, um banheiro e uma varandinha bem curtinha. E abrigou Aí, todo mundo lá. todo mundo. Os meninos, os irmãos, né? São 5 homens e eu, a única filha. Você é a única mulher? A única mulher e a caçula. Os 5 dormiam na sala, um monte de colchãozinho. Eu e a dona Fátima e os 2 filhos num quarto. E essa vizinha? E assim, minha mãe e meu pai num outro. Agora, em 6 meses, todo mundo trabalhando. Minha mãe foi lavar roupa para fora. Meu pai também foi trabalhar junto com os irmãos. Logo já fez um puxadinho no fundo, né? A gente tem criatividade, né? E foi melhorando. Mas, assim, na nossa casa, a minha mãe sempre foi na escola. Como é que tá aqui? Como é que tá sendo? Se eu estava faltando aula ou não, se eu era uma aluna presente, se tinha disciplina lá ou não. Por que eu estou falando isso? É muito solto, né? A família ela é a base de tudo, gente. E isso aqui não é uma conversa de uma mulher careta, não, pelo amor de Deus. Quando a família está estruturada no amor, no É diálogo, no completamente respeito, diferente. muda tudo, entendeu? Então a escola, o professor também, ele está exausto, cara. Hoje ele tem que ser pai, mãe, ele é líder espiritual, ele tem que falar de fé para o menino não desistir. Psicólogo. Ele é psicólogo, ele é meio médico, ele é tudo. Então tá faltando essa força da família novamente presente na vida dos filhos, né? E a escola, lógico, a educação, ela pode dar esse resultado. Eu acredito muito. Eu acho que o governo, né, e aqui eu tô falando dos programas sociais. Ô, Carmen, eu sou de um tempo que eu não tinha que ganhar para estudar, Uhum. sabe? Eu entendia que eu tinha que estudar para ganhar bem, para poder ter uma vida melhor do que minha mãe teve, para ter uma vida menos difícil, como foi a vida dela, entendeu? Que Você acha que a andava. gente foi por um caminho equivocado? Foi assim. Tem muita gente que precisa, sim. Sim. Eu fui bolsista, poxa. Mas eu sabia que eu tinha que pegar aquela oportunidade, estudar e ir embora voar e dar aquele lugar para o próximo que precisava. As pessoas estão muito acomodadas ao ponto da pessoa falar: eu não quero ser registrada no meu Exato. trabalho, porque senão eu vou perder. Não. Entendeu? Então, e veja bem, eu sou uma mulher de direita, mas eu também me sinto um pouco progressista, porque eu vim de lá. Sim. Eu sou da periferia de Campo Grande, filha de uma doméstica, de um servente de pedreiro, mas que entendeu que a força da educação e do trabalho é que dá dignidade pra Ninguém pode gente. sequestrar a pauta. Não pode, de forma alguma, é Né? isso. Não Não dá pode, para. não A cabe pauta isso. não é da direita, a pauta não é da esquerda, a pauta é das pessoas, Das é da pessoas, sociedade. entendeu? Então eu acredito que é possível ser feito sim. Dinheiro tem. Nós temos um novo Tem Fundeb, dinheiro, né? muito dinheiro. Ô, Carmen, sabe quantos milhões veio mais para a educação pública de Campo Grande? 400 milhões. Nós saímos de 480 milhões e fomos para mais de 800 milhões de Fundeb. É quase 1 bi só de Fundeb. E o Fundeb é ele que dá o equilíbrio, né? Porque cidade que tem menos dinheiro, 25% Sim. tem que ir para a educação. Mas às vezes a arrecadação é muito baixa do município. O Fundeb vem para fazer esse Equilibrar. equilibrar. Só que já está mais do que provado. Não é só sobre dinheiro. É como esse dinheiro está chegando, é como esse profissional está lá, é a valorização que o professor precisa ter, que a merendeira tem que ter, que o administrativo da educação precisa ter, mas é também o resultado que a gente precisa entregar. Então, é cobrar mais desse aluno, é investir em tecnologia, e tudo isso pode formar melhores meninos e meninas que vão ter mais consciência na hora de dar o voto, porque afinal de contas é lá. Quem decide a vida das pessoas é o político, gente. Por isso que não dá para desistir da política. É na política que decide tudo. E é um grande ponto assim de reflexão que é justamente isso, a dissolução do núcleo familiar. Uhum, E aí você tem pautas, e infelizmente a gente tem que falar, gente, pautas de esquerda, da extrema esquerda, uhum, que entra justamente essa questão do aborto, essa questão da ideologia de gênero, a questão, essa coisa forçada, sabe? A questão do racismo, sim. tudo agora são as minorias das minorias e acaba dissociando um debate que é legítimo, que é sério, necessário, por pautas identitárias que acabam
se perdendo, as pessoas acabam se perdendo Por isso que o na extremo, e bruma. por isso que o extremo atrapalha, entendeu, cara? Demais. Porque todas essas pautas são muito importantes, entendeu? Porque existe gente que realmente tá lá sofrendo com racismo e muito. Só que já tem gente que com o extremo Sim. sobre o assunto, ele acaba atrapalhando, entendeu? O próprio ser humano que tá lá por conta da cor dele, né, sendo taxado como alguém que é um coitado. Sim. Eu acredito que nós precisamos dar as oportunidades para todo mundo, independente das diferenças, seja onde for, de cor, né, questão de sexo, de orientação sexual, de classe econômica, social, de religião. Agora ninguém pode ficar, Carmen, lá na condição Não. de... O sabe, Ronald não Reagan pode. falou uma vez, né, que o sucesso dos programas sociais, ex-presidente americano, o sucesso dos programas sociais, você mede pelo número de pessoas que saem dos programas, isso. não Eu número de pessoas acredito que nisso. entram. Bolsa Família, quando foi criado com a Dona Ruth, Exato. foi exatamente com esse propósito, sabe? Eu criei o Rede Solidária, quando fui vice-governadora, com esse propósito. Nós levamos lá para dentro os beneficiários do Mais Social, sabe para quê? Para qualificar as mães das crianças do Rede que eram beneficiárias do Mais Social, que é um programa do governo do estado. E a ideia era o quê? Qualificar para que ela tivesse condições de ter uma renda maior e deixar o programa. Eu quero tocar num assunto com você que é da educação, Sim. tá bombando um assunto nas redes sociais, que é a questão do homeschooling, Uhum. que é a educação dentro de Sim. casa, que não é proibido no Brasil, porém ainda falta definir melhor legislativamente, enfim, mas é possível. Mas está tendo uma perseguição em casais que decidiram educar seus filhos dentro de casa. Por exemplo, eu acompanho o Tiba Camargos, que é um influenciador, palestrante católico. Uhum. Ele e a sua esposa, Andréia, anunciaram essa semana que eles foram obrigados pela justiça a encerrar a educação domiciliar dos 6 filhos que estudavam em casa desde 2018. Uhum. O Tiba, ele sofreu um acidente numa cachoeira, ele ficou tetraplégico. Uhum. Tetraplégico. Certo. A mulher dele estava grávida, o 6º filho. Puxa vida. Ela enfrentou tudo sozinha. Ele tá Sim. tetraplégico, porém, Sim. desde sempre essas crianças estudavam em casa. Agora, o Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Rio Grande do Sul deu multa diária por descumprimento. Uhum. Não é um caso isolado. Um casal do interior de São Paulo recentemente foi condenado a 50 dias de prisão, um casal, Uhum. pela mesma prática. As 2 filhas desse casal apresentavam desempenho acadêmico acima da média nacional. Uhum. Elas liam 30 livros por ano, a média nacional são 5. Elas estudam latim, inglês, piano, canto coral, e são de família tradicional. O juiz, na declaração dele lá, enfim, no voto dele, ele disse o seguinte, que as meninas estão sofrendo alienação parental porque elas não ouvem funk, e nem música sertaneja. Elas não frequentam a aula, então elas estão sendo... Está tendo alienação parental. Veja só o absurdo. Sim. Então, a minha pergunta para você é justamente isso. Claro que o homeschooling Uhum. não é para qualquer pessoa. Uhum. Essa mãe dessas 2 meninas, por exemplo, É um caso, né? ela se formou em pedagogia. Sim. Ela foi fazer cursos para se preparar. E são famílias que se adaptam. A minha pergunta é justamente essa, Rose. A gente vive um sistema educacional onde, infelizmente, a gente vê muitos professores de universidades federais, eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui, mas é uma constatação, que são mais ideólogos do que professores. Existe uma militância muito grande na esquerda da Universidade Brasileira. E a gente está vendo juízes, está vendo pessoas hoje em comandos, em postos de definição de vida de outras pessoas, agindo por ideologia. E nesse caso aqui, especificamente, é muito emblemático. Como é que você avalia tudo isso, Rose? Eu acho que você falou aí certinho. Acho que a regra, né, o debate ele tem que ser um pouco mais profundo e os casos têm que ser analisados. 1 a 1. 1 a 1. Eu concordo com isso. Agora, a grande questão que eu sempre fiz sobre esse tema, que eu sempre me perguntei e questionei outras pessoas, que eram a favor e que era contra, Sim. inclusive, né? Por que chegou nesse ponto? De ter que se discutir um ensino Domiciliar. Sabe por quê? As minhas melhores memórias da minha época da minha infância, adolescência, juventude, e até a minha fase adulta Na também. escola. Escola.
maravilhoso, era um ambiente que eu tinha muita Sim, vontade de ir, então é muito saudável. Agora, a gente também tem professores que excedem dentro do sim. radicalismo. Tem, eu acho que essas pessoas também, elas têm que responder, entendeu? Porque um ambiente escolar, ele é um ambiente democrático, não é? É. Ele precisa ser. Deveria ser. Exatamente. Então, eu não posso impor em ninguém algo, entendeu? Que não é para aquele momento, Carmen. Sim. Eu acho que esse bom senso, e quando não há o bom senso, aí o mesmo juiz que está incomodado com isso, ele tem que se incomodar com esse profissional que está lá também, sabe? Então, eu me preocupo da gente ter que fazer uma discussão no sentido assim, ó. Tem casos específicos, é um caso, pelo Sim. amor de Deus, tá mais do que. Eu acho que seria razoável, inclusive, nem É a questionar. É razoabilidade, né? isso, entendeu? É. Agora, o ambiente escolar, ele é saudável, Sim, claro. muito saudável, mesmo melhores momentos da minha vida, né? Só que eu não enfrentava também certos tipos de profissionais que às vezes se perderam muito aí no exagero, no radicalismo. E aí eu tô falando do radicalismo que às vezes tem dos dois lados, tá? Sim, muito. Dos dois lados, né? Então eu penso que é sobre isso. Eu acho que é encontrar o equilíbrio. O O Carmen, caminho do meio, é o né? caminho do meio. O Carmen pode ter certeza disso. É o melhor caminho. É o único, É eu o acho. único, eu também acho, entendeu? Porque é lá que tem bom senso, é lá que você consegue olhar a dor do outro, entende? Compreender que, poxa, não é porque eu quero que eu tenho que fazer, não é porque eu penso assim, né? Não é porque eu acho que isso é o melhor. Não pode ser, eu estou trabalhando com a coletividade. Gente, isso em mim é tão bem resolvido. Eu queria tanto que isso fosse resolvido nas pessoas, que a gente teria um mundo muito melhor para viver, Ô, entendeu? Rose, uma das suas lutas também é com relação à violência sexual contra crianças e Sim, adolescentes. sim. A gente estava comentando antes de bater esse papo aqui, junto com você, Uhum. sobre uma enquete que você fez com Foi. pessoas Próximas a conhecidas, mim. próximas a Amigas você. O minhas que, e o que que amigos. aconteceu? O Carmen, eu fiquei Que assustada, porque constatação que você alguém me teve? perguntou, né, assim, Rose, você foi abusada na sua infância? Eu disse, não, eu não fui. E aí, essa pessoa que me Uhum. perguntou falou assim, pois é, eu fui abusada, e começou a falar, né, de uma pessoa muito próxima da família dela. E aí ela falou, e Você aí nunca imaginou? nunca tinha imaginado. E aí ela disse assim: eu fui fazer essa pergunta para algumas pessoas que a gente conhece, que são amigas nossas e amigos também, homens, viu, Carmen? Uhum. Meninos, porque às vezes parece que é uma coisa só contra a mulher. Não. É uma realidade É uma realidade silenciada, né? silenciada demais. E aí nós ficamos assustados, porque a grande maioria dos nossos amigos e amigas tinham passado por algum tipo de abuso na infância, né? Impressionante E a gente isso. precisa falar sobre isso, nós precisamos despertar a sociedade para isso, é, ler as crianças um pouco mais, porque elas não falam. Não é comum uma criança estar triste, não querer ir para a escola, não é comum uma criança ficar com medo de ficar na casa com determinados familiares, parentes. Então, há de se a gente tem que se despertar para isso, né, e fazer um debate e lógico, né, cobrar de forma mais séria. A cada 5 minutos uma criança é abusada, aqui no nosso estado. É E terrível. nós somos o estado que tem o maior índice de estupro contra crianças, o maior proporcionalmente, Carmen. E nós não estamos falando sobre isso. E eu realmente, eu me cobrei mais. Porque eu tenho uma luta em defesa das mulheres, de combate à violência contra a mulher. Tem lei minha, que é Botão do Pânico, que é um aplicativo que as mulheres que estão com medida protetiva hoje no Mato Grosso do Sul pode utilizar. A Casa da Mulher trabalha com esse Uhum. aplicativo. Tem lei minha que aumentou a pena para o crime de feminicídio, a pena mínima mudou de 12 para 20 anos, embora eu acredito que o grande caminho é a prevenção. Claro, entendeu? A gente, depois que a mulher já morreu, é difícil, mas a gente também precisa dar resposta mais dura. O Brasil é um país muito pacífico em tudo. Aqui que você E tem deve. hora que não dá, viu, gente, pra gente engolir Não, com não dá. amor, com paz e amor. Não, tem hora que você tem que ir pra Não, você cima. falou de Jesus, né? O amor é o amor Sim, encarnado, porém, porém, ele virou a mesa. virou a mesa e falou: opa, não dá, Aqui na entendeu? casa de meu pai vocês não vão vender É nada. isso, É, entendeu? Então, exatamente. eu, É a eu, a- hora da é a justiça, né? hora da justiça. E nós somos um país que ainda tolera uma violência contra a criança, né? E não se discute sobre isso. Como deveria ser discutido, debatido. E eles precisam de nós, né, Carmen? As mulheres precisam, as crianças precisam, né? Todo mundo precisa. Tem homem também que sofre, tá? Com Não, violência, muito, 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 muito. muito. Então, a questão da violência, ela não pode mais ser um problema só de quem sofre a Você violência. sabe que hoje, eu estava lendo outro dia, a dificuldade que está em namorar. Uhum.
Porque os meninos, os homens, estão com medo de se aproximar das mulheres, É. por conta dessa coisa de que tudo hoje pode ser taxado como abuso, como estupro, como importunação. Sim. Tá muito difícil a convivência. Difícil e assim, todo mundo tendo que se cuidar muito mais, né? É, Para em algum momento você não ser acusado daquilo que você não fez. Algumas pessoas já passaram por isso. é. Você estava me comentando agora há pouco sobre o vídeo, né, de um rapaz na academia. O próprio Neymar, lembra da situação Lembro. dele? Que também tinha um vídeo, né? Sim. E que naquela situação acabou realmente livrando ele Sim. de um problema mais sério. E também tem os casos que realmente acontecem, e não são poucos. Não. É muito alto, entendeu? E a gente tem que lutar contra tudo isso. E junto, né, Carmen? Isso não é um problema da polícia. Isso é um problema da sociedade por inteira. Todo mundo precisa falar sobre isso. Eu sempre falo, a igreja tem que falar sobre isso, a escola tem que falar sobre isso, as empresas, né? Precisa falar sobre isso, o governo precisa falar Você e falou preparar. de uma coisa agora interessante, a igreja. E é muito curioso, porque chega a época de eleição, são dois públicos procurados: Sim, as mulheres e os é evangélicos. verdade. Né? Época de eleição, de campanha eleitoral, gente, as mulheres são hipervalorizadas, é um ativo supervalorizado no É mercado. verdade. Né? Como mulher, eu quero que você explique para a gente essa questão da política, de se olhar a mulher, vou falar apenas nessa hora, Sim. tá? É muito complicado. Uhum. Tem as suas exceções, óbvio. E também os evangélicos, o público Sim. evangélico. Gente, a gente sabe que tem político aí, um comando que passa longe de uma igreja, mas nessa hora, vixe, é católico, é Sim, evangélico, sim. é de tudo quanto é denominação. Só que nos outros 3 anos e meio, fala mal, Fala mal, né? O que você tem a dizer sobre isso, Eu Rose? penso que as lideranças, assim, acima de tudo, as lideranças evangélicas ou as católicas, elas têm que estar muito atentas, né? Tem. Quem é que de fato tem com os segmentos, né, essa representatividade e também um lugar de fazer, né, isso, né? Sim. Eu participo de uma igreja há 36 anos, a mesma igreja. Por sinal, agora, nesse momento, quem está pastoreando a minha congregação lá é um irmão, meu irmão, Rony, Uhum. que é pastor, teólogo, psicólogo, se preparou para aquilo, mas o Rony tem um chamado muito para missões, então ele é muito missionário, sabe? De trabalhar nos países onde, inclusive, é difícil falar de Cristo. Enfim, agora nesse momento ele está no Brasil e está pastoreando lá. Carmen, eu nunca usei o momento de culto para falar em nenhuma eleição minha. Eu estou na política desde 2008. Entendeu? Então, tem um tempo para se fazer, para se falar, e agora tem até uma decisão de que você parar um culto para falar de política caracteriza-se abuso. Uhum. Abuso de poder religioso, e eu acho importante, porque muita gente que está numa igreja, ela não está lá para ouvir a Rose. Ela foi lá para ouvir uma palavra, né, de consolo, de libertação, Sim. de fé, fortalecer naquele momento de uma doença, enfim. E vai lá e chega lá, dona Rose. Pode fala de agradar um política. grupo e desagradar outro. Não é lugar. Momento, não é lugar, né? Não Então, eu acho que brincar com a fé das pessoas. Não, é terrível. Então, eu sou totalmente contra, né? Eu acho que eu só vou onde eu sou convidada, né? Para você ir lá participar de algum evento. E quando eu vou e sei que é o momento de um culto, de uma missa, eu jamais aceitaria, inclusive, pegar um microfone para falar de projeto político naquele momento, que é o momento da gente ouvir uma palavra espiritual, falar de Deus, enfim, né? Mas agora, é uma realidade. Hoje, o segmento evangélico, que representa mais já, viu, de 35% dos eleitores no Brasil, passou a ser realmente né, uma estratégia de muitos políticos, não tem nada a ver É com um aquilo. público disputadíssimo, né? E a mulher que é a maioria das eleitoras que decide, né? A eleição. E aí eu acho que nós, as mulheres têm que estar atentas com isso, os evangélicos têm que estar espertos com isso, os católicos, né? Tem que entender quem que está vindo aqui de verdade porque tem uma história com a gente, ou quem está querendo só usar, né? E não deixar ser usado é a grande questão. Eu vou falar uma coisa aqui que eu sempre falei na rádio e vou falar na sua frente. Eu acho Sim. que mulher não vota em mulher, mulher vota em quem é competente. É isso. E eu é isso que você defende. muito, eu defendo isso. Mulher vota no ser humano Vota em quem preparado, ela quiser, quem né? ela quiser, Exato. né? Essa coisa, nós precisamos ter mais mulheres.
Sim, Sim, é claro. legal o equilíbrio da representatividade, tudo isso. Agora, eu não posso votar numa mulher, Carmen, só porque ela é mulher. Não, e aí, cadê então a igualdade? Não quer igualdade? É isso. Agora você quer diferenciar, não Não dá, pode. entendeu? Então, Então, se a mulher está preparada, né? Poxa, a mulher é ficha limpa, tem uma vida aí, sim, né, transparente por onde passou, com resultados, tem condições de ir lá fazer aquilo, né? Porque às vezes a mulher tem o valor dela, mas não é para fazer determinadas funções. sim. Mas tem mulher, eu não tenho dúvida, que se dedicou a ser dona de casa. E o que que tem de errado nisso, gente? Nossa, gente, é a missão mais inglória que Mais tem. inglória. Imagina uma mulher, Carmen, você que tem E filha. a coisa mais linda Se do mundo, você você puder formar se filhos. dedicar É. ao seu Ah, filho, ei, maravilhoso. naquela faixa etária de idade, que ele está formando tudo, que é tão importante. Quantas mães não queriam ter feito isso, mas teve que ir para o mercado Sim. de trabalho? Aquela que pode fazer isso, não tem nada errado. Então, desde ser dona de casa, ir para o mercado de trabalho, qualquer profissão, ela só tem que ser boa naquilo que ela faz. Eu entrevistei aqui a Maureen Matiello, jornalista, Sim. que tem 18 anos de profissão, Uhum. jornalista, e ela decidiu agora, Pra ela se anunciou dedicar. a se dedicar aos Ei, 3 Tem filhos. uma coisa mais E ela nobre do que falou, isso. está sendo uma fase E ela falou isso na maravilhosa. rede, né? Exato. Aberto pra todo Ela se mundo. despediu publicamente do público na TV Morena. Eu trouxe ela aqui. A entrevista dela está sensacional. E é justamente isso. Então, são escolhas, são opções. É isso. Deixa eu só. A gente está Sim. caminhando para o final, mas eu Já quero uma saber hora já? da sua família. Isso. Seus pais estão aí, firmes e fortes. Firmes e fortes. Ô, Carmen, você sabe, eu tomei uma decisão. Até agora, né, Carmen? Porque a gente não sabe, né? Eu falo que tem um pessoal depois dos 40 casando, né? Mas você sabe que eu, assim, meus irmãos. É tudo com R. Não, tem um que é com M. Ah! O Milton, meu Desviou. irmão caçula, né? Ah, O meu irmão mais velho é com M, que é o Manuel, aham. chamado de Neco. Aí o Rinaldo, que é com R. Aí o Rony, que é o pastor. O Reginaldo. Aí o caçula dos homens, que é o Milton, que é com M também. Depois eu. Então é R e M, tá R e dividido M ali. né? Quando os meus irmãos foram embora, os que casaram, né? O meu outro irmão que foi estudar fora, e eu que fiquei com a minha mãe e com o meu pai. Eu tomei uma decisão, eu falei, bom, se aparecer alguém aqui na minha vida e que eu entender que é alguém para ter um Sim. relacionamento sério, eu acho que casamento é uma coisa extremamente séria. É uma Claro, decisão muito tem séria. pessoas que se casam e se casam sem se dedicar àquilo, né? E outros que se dedicaram e não deu certo também. Infelizmente, que bom seria se todo mundo que casou, Carmen, que vivesse junto até o fim. Acho que ninguém casa para dar errado, Ninguém, né? mas tem coisa que não dá certo e tudo bem. Então eu sempre fiquei mais com a minha mãe e com meu pai. Aí quando alguém pergunta, mas Rosa, cadê a sua família, né? Mas eu falo, a minha família tá aí, Tá ela é grande aqui, pra né? caramba. E hoje eu tenho 3 filhos, porque a chave já virou. Aham. O meu pai tá com 89. Você é a mãe dos seus pais. Sou a mãe dos meus pais. Minha mãe tá com 82, meu pai com 89 e tem um tio que mora com a gente, que veio, ele teve um AVC com 48 anos. Nossa, E na jovem. época ele estava separado e ele não tinha filhos e veio morar com a gente. E hoje ele já tá com 74 anos, né? Então são seus 3 filhos. Meus 3 filhos. Ô, Carmen, esse povo não sabe de mais nada, sou eu que sei de tudo. Eu que marco o médico, aí eu me lembro da minha mãe marcando o meu médico. Eu que sei a hora do remédio, eu lembro que é ela que me dava o remédio na hora certa. Eu que faço a compra e era a minha mãe que trazia É a um compra. privilégio, É um né? privilégio, então. Poder retribuir. Então, eu sou filha caçula, né, de 6 irmãos. Graças a Deus, os meus pais, é um privilégio ainda Sim. tê-los vivos nessa idade, né? Ainda tem um tio que mora lá com a Eles gente, discutem né? política com você? Muito. E é interessante que agora minha mãe tem WhatsApp, né? Mentira! E eu não queria que ela tivesse, porque você imagina um tanto de coisa que não chega no WhatsApp dela. Chega, é os verdade. robôs na campanha, chegou muita coisa, né, E cara? ela, como é que ela ficou? Sofre pra caramba, porque a mãe e pai, família, sofre mais que a gente, Muito, sabia? Eu muito. sofro mais pelo Rinaldo. A dor do Rinaldo, né, por exemplo, Seu na irmão. política que eu tô falando, eu acho que a minha dor é maior do que a dele, por ele mesmo. E a família a gente sofre muito, né? Então, mas é uma família modesta, realmente. A minha família é interessante. A gente aprendeu com os meus pais. Nós nascemos com um dom para servir, cara. É impressionante. Na minha casa sempre teve pouco, mas o pouco sempre dividiu com muita O gente. suficiente. Uma família de muitos filhos que trouxe já a Dona Fátima com os filhos. Depois, na minha casa morou, no mínimo, umas 5, 6 pessoas diferentes que veio para estudar, que veio do interior, que veio para servir o exército.
A comida sempre foi simples, mas a panela sempre era grande. Então lá não tinha essa coisa de cozinhar só para nós. Se chegasse mais 10, comia. Se chegasse mais 10, dormiria. Então esse é muito nosso. O meu pai, o Alcides Modesto de Oliveira, ele funciona assim. Se a Carmen bater lá em casa e falar, seu Alcides, eu estou precisando de um dinheiro para comprar um gás. E se ele não tiver o dinheiro, Carmen, o meu pai é aquele tipo de homem que não fala não. Eu não tenho. Ele sai procurando para quem tem, para atender quem veio pedir. Isso é muito da nossa natureza. E eu nasci muito com essa coisa. Eu amo resolver problema das pessoas. Eu gosto. E isso não é na política, isso é lá desde a minha época, sabe? De adolescência, de juventude, na escola como professora. E eu me alegro, e talvez uma das coisas que não me tirou da política ainda. Primeiro que eu sei que esse é o meu propósito. É a minha missão de vida, é cuidar. Eu não tenho E dúvida. você escolheu a política para A fazer educação, eu isso. comecei na educação cuidando, e na política, né, eu não tenho dúvida que é o melhor lugar, desde que você não se perca para cuidar de gente, porque a boa política salva, mas a política também errada, equivocada, corrupta também mata. E eu escolhi a boa política para tentar salvar alguns por aí. Rose, o que que a política te deu e o que ela te tirou? A política me tirou, vou falar primeiro que ela me tirou, né? Ela me tirou tempo, porque eu faço de forma séria. Então, hoje, por exemplo, os meus pais estão morando aqui numa chácara em Tereno já há algum tempo, e eu tenho domingo, né? Então eu fico cuidando por telefone e tal, mas o tempo meu com eles diminuiu bastante. Presença. A presença, né? Essa qualidade do tempo com a família, com os amigos, Carmen, sabe? Para ir ao cinema. Eu queria queria assistir o filme do Michael Jackson agora. Eu lembrei que faz quase 10 anos que eu não vou ao cinema, sabe? De Sério? verdade, para parar, para conseguir bater horário. Não dá tempo. É aquela coisa Agenda toda, não né? bate. Quando eu era professora, eu viajava mais, viajava 3 vezes por ano, agora eu só viajo uma. Eu acho que esse tempo com as pessoas que eu amo, eu perdi um pouco, porque eu me predispus a fazer de verdade, sabe? A política. É o preço que você paga. É o preço. O que eu ganhei com a política? Eu ganhei a oportunidade de representar um povo. Olha que interessante isso. Responsabilidade, né? Muita responsabilidade, e é uma missão maravilhosa. Imagina você ir para determinados cargos, como eu já fui, como vereadora, como vice-governadora, como secretária de Estado, como deputada federal, você poder representar pessoas e ajudar a transformar a vida das pessoas. E eu comecei fazendo isso. Nosso projeto Tocando em Frente, Carmen, que tem 17 anos, quantas vidas já não foram transformadas? Já encontrei gente falando, eu entrei lá com vontade de tirar a minha vida, e a música me salvou. Por algo que a gente colocou na nossa casa, onde eu fui criada, que se tornou um projeto que está há 17 anos, sabe? Ajudando pessoas a acreditar mais nelas mesmas. Então a política me deu essa oportunidade, e isso é um privilégio. É muito melhor servir do que precisar ser servido. E a política, ela dá oportunidade para o político servir. Agora, tem político que pega isso e trata de qualquer jeito. E quando a gente trata de qualquer jeito aquilo que Deus deu nas nossas mãos como uma responsabilidade grande, é um preço alto que a gente paga, né? E como cristãs, eu também sou cristã, Sim. evangélica, assim Sim. como você, a gente sabe que Deus age em todas as coisas, todas. né? E ele vê tudo e Tudo, mede tudo. tudo. Não a nossa régua, mas é a régua A dele. dele. E um dia a gente vai ter que fazer assim, né, Carmen? O que você fez com Obrigada. aquilo que eu te dei, né? Então é E isso. o que você fez com aquilo que ele deu? É isso. É. Entendeu? Nós vamos ter que responder isso. Vamos. Rose, obrigada. Eu que agradeço. E Deus te abençoe. Amém. Sua história de vida é linda. Como é o nome do pai e da mãe? Alcides Modesto de Oliveira e Fulgência de Oliveira Rocha. Dona Fulgência e seu Alcides. Baiana arretada. Coisa mais linda. Um beijo para vocês. Parabéns pelos filhos, pela história de vida, por essa dedicação, por esse monumento que vocês construíram, que é a família. E parabéns, Rose, por estar cuidando dos seus pais e dando esse exemplo pra gente. E tá firme e forte, aguentando o tranco. Isso sim é realmente aquela questão de gênero, né? De você ter equilíbrio. É isso. É isso. A gente quer gente boa assim. Obrigada, querida. Obrigada pela oportunidade, parabéns pelo Pode Tal, que é maravilhoso. Obrigada, tá? Rose. Obrigada a todos vocês que assistiram, viu, e acompanharam. Gente, a gente fica por aqui, tá bom? Mas lembre-se, curta o vídeo, comente, compartilhe, Pode Tal Oficial, se inscreva no canal, porque é gente assim que a gente traz sempre, tá bom? Um beijo, até o próximo Pode Tal. Até o próximo Pode Tal, o podcast para quem aprecia boas ideias e grandes conversas.